Ok, estamos sendo polêmicas, mas é a verdade, né? A gente trabalha com fundamentada... Evidências científicas. Exatamente. A constelação familiar não tem evidência científica e não é aquela pessoa, não é aquela coisa que, mas tudo bem, não atrapalha. Atrapalha sim. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. E nós somos psicólogas clínicas. Hoje nós vamos falar sobre um filme que nos 4 primeiros minutos pareceu muito bom, adequado, porém depois foi ladeira abaixo. O filme de hoje é Depois a Louca Sou Eu. O filme conta a história da Dani, que é a nossa personagem principal, e aparentemente ela tem algum transtorno de ansiedade, né? No filme diz que é transtorno de pânico, e demonstra pelo menos, né? Mas então, a gente acha que talvez tenha outro transtorno a partir do que tá ali, né? De toda a história como ela é narrada. Exatamente. Então a gente acha que tem aí um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, mas a gente já explica isso. Daí vai desenrolando a vida dela, meio que sendo prejudicada e ficando sempre atrapalhada por conta justamente dessa questão que ela tem, que a gente tá levantando aqui hipóteses do que pode ser. Enfim, aí vai ter problemas com de relacionamento, com a mãe, com o namorado, médico, e a gente vai falar agora então pra vocês sobre isso. A vantagem do filme é que, de fato, ele ajuda a gente a entender o que é uma crise de pânico e o que é o transtorno do pânico. A maior parte das pessoas tende a achar que transtorno do pânico é medo de sair de casa. E não é isso. Claro que não querer sair de casa pode acontecer em pessoas que têm transtorno do pânico, mas o transtorno se caracteriza por ter medo de ter uma crise de pânico. E aí vocês já sabem, a gente nunca fala aqui todos os critérios diagnósticos, porque a gente entende que é importante que você passe por um profissional de saúde que tenha conhecimento para fazer, né, o diagnóstico, mas o que é uma crise de pânico, mais ou menos, né? A gente precisa ter alguns critérios de alguns sintomas de ansiedade acontecendo ao mesmo tempo. Os sintomas mais comuns são o coração acelerado e a dificuldade de respirar ou respiração muito acelerada. São necessários outros sintomas também. Mas isso acontece muito bonitinho no filme, né? Ela descreve muito bem a crise de ansiedade, a crise de pânico, e aí por isso fecha bem a ideia de que ela tem, de fato, o transtorno do pânico. Quando a gente falou que suspeita de um outro transtorno, é o transtorno de ansiedade generalizada, que, como o próprio nome diz, é quando a pessoa tem preocupações por diversos campos da vida dela. Então, não é só a preocupação de ter a crise de pânico. Então, no filme, ela oscila. Ora, ela tem muita preocupação de ter a crise de pânico, de passar mal, mas ela tem outras preocupações. Então, não dá muito para bater o martelo nesse diagnóstico pelo filme, mas pra gente ficou uma suspeita de que não seja só transtorno do pânico, porque não é só porque ela tem medo de passar mal, tem outras preocupações aí aparecendo. Então isso é uma coisa muito legal do filme, porque ajuda a entender o que de fato é o transtorno do pânico. Aí a gente parou por aí, a parte legal. Pois é. Mas a gente consegue também ver, assim, por exemplo, né? Então tem 2 momentos no filme que ela tem falas muito parecidas com falas de pacientes no consultório. Ela fala, eu quero ser adulta, eu quero funcionar como uma adulta, eu não aguento mais ser do jeito que eu sou. Que são falas muito típicas de pessoas que chegam pra gente com transtornos de ansiedade. Porque a ansiedade, ela realmente paralisa, ela atrapalha, ela traz prejuízos absurdos em diversas áreas da vida. Então ela, por exemplo, não consegue viajar com o namorado sem ter uma crise e precisar voltar pra casa no meio do ano novo, meia-noite. Ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue nada, né? Ela não parece ter amigos, não parece muita coisa. Então, no caso dela, bem extremo, né? Assim, mas não é assim com todo mundo, tá? Só pra... Aliás, não é assim com a maioria. Pois é. Mas mostra como que realmente afeta a vida dela, essas preocupações que ela tem e esses medos que ela apresenta. Mas isso não faz com que ela deixe de ser adulta. Porque aí é que é o ponto, né? Porque a grande parte das pessoas, e aí saindo um pouco do filme, trabalhando muito mais com com o que a gente encontra na clínica, a grande parte das pessoas cumpre todos os seus compromissos apesar das crises, né? Apesar das muitas preocupações. Então, não é o fato da pessoa ter um transtorno que a torna imatura, que a torna completamente disfuncional ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E isso é um ponto fundamental quando a gente vai trabalhar na clínica, porque ainda se tem muito preconceito sobre os transtornos de saúde mental. E as pessoas acham, ou chamam de frescura, ou chamam de imaturidade, né? Sempre nesse sentido. E não tem... O nome do filme diz, louca. É o louca, né?
E não tem nada a ver com isso, tá, gente? Ninguém escolhe ter um transtorno, seja de ansiedade ou qualquer outro. Então não é uma escolha pessoal, a gente já nasce com uma predisposição e tem vários acontecimentos do nosso contexto que, somados com essa predisposição, fazem com que a pessoa possa ter um transtorno, mas isso não a torna menos funcional, assim, no sentido de ser adulta, de ter maturidade do que as outras pessoas. Isso é fundamental, que a gente pare com esse preconceito de achar que quem tem transtorno é imaturo. Não, quem tem transtorno tem transtorno. Pronto, acabou. E precisa de tratamento. Isso. Pegando o gancho aí, né, dos acontecimentos da vida, no filme a gente acaba tendo um pequeno contexto, né? Ela conta um pouco dos avós, mostra como é a mãe, e parece que os avós maternos e a mãe também podem ter algum transtorno de ansiedade, alguma coisa. Então, mostra o avô que, de vez em quando, eles chamavam... Tinha um nome específico que eles usavam, mas agora não tô me lembrando. A frescurinha do avô, né? Vamos dizer assim. Que ele precisava ficar deitado, precisava ficar mais na dele, mas parecia que era realmente como se fosse uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. A avó extremamente preocupada. A mãe que tem falas, né, que acabam mantendo os sintomas da Dani. Então ela fala, né, às vezes, por exemplo, a menina tá indo pra casa, né, ela não mora com a mãe, ela mora sozinha. E aí a mãe vira pra ela e fala assim, não, minha filha, pode ir tranquila, vai pra casa. A mamãe vai ficar bem, mesmo sendo abandonada. É sempre uma... Não, eu tô te tranquilizando, pode ficar tranquila, mas eu estou insinuando que você está sim me abandonando, tá? Então ela já aprendeu um pouco a lidar com isso, mas querendo ou não, você sempre vai se sentir meio culpada, você sempre vai ficar meio ansiosa se você escutar isso, né? Então ela já tem um monte de preocupação. Pronto, minha mãe tá se sentindo abandonada. E se minha mãe morrer agora, ela vai morrer achando que eu abandonei ela, né? Como é que é? São preocupações nesse tipo. E além disso, né, a gente tem um outro ponto depois sobre o tratamento, e aí que incomoda a gente pessoalmente, eu diria. Ao longo do filme tem uma cena em que ela fala que ela já tentou todos os tratamentos possíveis e ela fala uma lista de terapias, né? Então, em uma delas ela fala da terapia cognitivo-comportamental. E aí ela fala que todas elas não adiantaram nada. É muito problemático esse tipo de fala num filme desse contexto. Por quê? Primeiro porque colocou como se tudo fosse a mesma coisa, e não é, né? A gente tem várias linhas de terapias diferentes que têm formas de trabalhar transtornos de ansiedade de maneiras muito distintas. E no final das contas, para além disso, né, de colocar tudo como se fosse a mesma coisa, para colocar tudo como se fosse nada fosse eficaz, o que a gente sabe que não é verdade. A TCC tem vários estudos comprovando no mundo inteiro, não só no Brasil, que é muito eficaz para o tratamento. É claro que você pode encontrar um terapeuta de TCC que não seja bom e isso vai atrapalhar o seu tratamento, mas essa discussão não é levada no filme, né? Ela só fala. Então, assim, claro que vai depender de profissional para profissional, vai depender da própria ligação do paciente com o profissional, né? Se vai ter vínculo e tal. Tudo isso a gente sabe que é possível, né? Mas o que mais incomoda pra gente é que, para além de tudo isso, aparece como ponto central pro tratamento dela algo que hoje a gente já sabe que não apenas não tem evidência, como foi proibido já de ser aplicado no sistema judiciário, porque além de não ajudar, atrapalha muito, que é a constelação familiar. A constelação familiar ganhou muita fama nos últimos anos, principalmente na internet, mas hoje, 2024, na verdade, já tem algum tempo que a gente sabe disso. Ali teve um movimento em 2022 que era para tirar a constelação familiar do sistema judiciário, porque estava sendo usada muito mais para o adoecimento de pessoas e para manutenção de comportamentos estigmatizados de homens, né? Então, assim, de modo geral, as mulheres continuavam sendo culpabilizadas por questões que não eram da culpa delas. Tudo isso usando a constelação familiar. O filme não é de agora, eu acho que é um filme de 2021, mas de qualquer forma é bastante perigoso que um filme dê a importância para a constelação familiar, sendo que é uma pseudociência. Ok, estamos sendo polêmicas, mas é a verdade, né? A gente trabalha com fundamentada em evidências científicas. Exatamente. A constelação familiar não tem evidência científica e não é aquela coisa que, mas tudo bem, não atrapalha. Atrapalha sim. Inclusive no filme, a própria forma como a consteladora familiar conduz a questão é
ainda mais adoecedora para a personagem central, né? A primeira conduta, a primeira reunião lá, né? A primeira sessão de constelação familiar, a consteladora dá um esporro nela, né? Dizendo que a culpa é dela, que ela tem que fazer X, Y, Z, e ignorando a existência de um transtorno que precisa de tratamento, né? Que precisa de acompanhamento médico, acompanhamento com terapeuta qualificado. Então, é bem complicado essa parte. E no final, quando ela supostamente melhora, do nada, ela de novo volta à consteladora familiar em vez de ir a um profissional adequado de psicologia. Então, essa parte é bastante problemática. Com certeza. E também falando aí, né, do tratamento médico, ela até tenta fazer um tratamento médico durante o filme, mas o médico é um médico, parece que é de família, e ele... De família, assim, da família dela, não é de família. É um médico da família, e ele parece não escutar muito bem o que ela tá dizendo, ou se ele escuta, ele parece não ter conhecimento suficiente para lidar com aquela queixa, e ele reduz o que ela tá dizendo a uma outra condição, que não tem nada a ver com saúde mental. Uhum. Então ele dá um remédio pra ela, né? Ele vai tentando medicá-la para outras coisas, e aquilo também só vai piorando, aquilo também só vai trazendo mais problemas. O que você tem é síndrome vasovagal, que faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Eu entendo. Olha aqui, ó. O oxigênio não chega direito ao seu cérebro. Você passa mal. Aí a pressão cai e teu corpo desmaia para que a pressão possa voltar ao normal. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Sim, e isso acontece bastante ainda, infelizmente. A gente ainda tem muitos profissionais que não conseguem fazer, né, e profissionais médicos que não conseguem fazer uma boa avaliação de transtornos emocionais, transtornos mentais, e fazem medicações inadequadas, fazem condutas, indicam para outras pessoas, né, outros profissionais de maneira inadequada e aumentam o sofrimento de pessoas como a personagem central do filme, que na verdade parece não saber o que tem, né? Ela apesar de conviver há muito tempo com aquilo, ela parece simplesmente não saber exatamente o que tem e como lidar com os seus sintomas. Sim. E aí fica uma sugestão, um alerta, né? Enfim, interpretem como for melhor. Não desistam no primeiro profissional que vocês forem. Então, assim, fiquem atentos. Fui no médico, ele já me passou um monte de remédio, nem me escutou direito, já me passou remédio. Suspeita, né? Assim, tenta procurar uma segunda opinião. Fui no médico, mal me ouviu e disse que eu não tenho nada. Suspeita também, pede uma segunda opinião. Insiste, pede outra indicação, vai em outros médicos. Terapia, a mesma coisa. Experimentou um psicólogo. Não se identificou com a abordagem, com a pessoa, com o que quer que tenha sido. Procure outros, procure indicações. A gente recebe muita gente no consultório. Eu pelo menos recebo, e Miriam também já me conta que recebe. Muita gente, eu já passei por 5 psicólogos, não sei o que, ninguém nunca conseguiu entender o que eu tenho, ninguém nunca me ajudou, pelo contrário. E, sem falsa modéstia, com a gente é diferente, né? Então, assim, a gente estuda, a gente tá ali, a gente tem a conduta pra lidar com aquilo. Se a gente entende que a gente não tá preparada, a gente encaminha pra quem a gente sabe que tá preparada. Então, procurem profissionais que valham o seu tempo e o seu dinheiro. Não desistam. Não é porque o primeiro não deu certo que não tenham outros que vão ser bons e vão conseguir te ajudar. Sim. E aproveitando essa questão do médico e dos tratamentos que a Raquel tá falando, tem uma outra coisa no filme que é o uso que ela faz do Rivotril, que é o clonazepam, que é um benzodiazepínico, de forma até, acho que o filme até traz um ponto importante, porque a gente sabe que os benzodiazepínicos usados de maneira inadequada, sem acompanhamento médico, podem sim levar à dependência, e é isso, ela vai aumentando a dosagem de forma muito aleatória, né, a partir do que ela quer, e não é para fazer isso, né, benzodiazepínico é importante, se você for receitado por um médico que você confie, não tem problema você fazer uso, desde que você respeite exatamente a dosagem que ele tá falando, né, que o médico mandou, porque é um remédio que tem sim um potencial de dependência. Mas, ainda que eles tenham retratado de forma interessante essa questão do benzodiazepínico, tem também uma certa glamorização e até uma certa crítica a outros medicamentos que esses sim são bem mais seguros. Então no filme eles falam da venlafaxina e falam do escitalopram.
São medicamentos de outra classe, não são benzodiazepínicos. O uso deles é muitíssimo mais seguro e não tem aqueles efeitos que eles colocam lá, como se fosse assim maravilhoso, como se tudo mudasse na sua vida. Isso não é verdade, tá? Então aí é mais um escorregão do filme, porque parece que são os mesmos remédios, né? Que tem mesmo grau de complicação de você tomar. Os benzodiazepínicos, no caso o Rivotril, no filme, e os antidepressivos, como o estalopram. Parecem que eles têm sempre o mesmo efeito no corpo, e não é verdade. Os antidepressivos são muito mais seguros, são medicações infinitamente mais seguras do que os benzodiazepínicos, e não dão aquela sensação maravilhosa que tá lá. Se você toma e você não tem a sensação que o filme descreve, tudo bem. Provavelmente a sua reação que tá certa e não a do filme. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lado do relacionamento. Durante o filme ela aparece, né, com 2 namorados e um deles também parece ter algum transtorno. Não sei qual é. E é também de ansiedade ou alguma outra coisa, não lembro se ele falou no filme. Não. Mas, enfim, tem quando eles se conhecem, né, eles se conhecem que é aquilo? Uma prática de meditação? Não, é tipo uma biodança. Tá. É uma prática de biodança, mais ou menos. Enfim, algo que é pra ser terapêutico, né, e pra tentar ajudar nos sintomas, naquilo que ela tá sentindo. E quando eles saem no encontro, depois eles vão pra casa dela. E daí tem uma fala que achamos muito interessante que ele coloca pra ela eu não vou curar os seus problemas, você não vai curar os meus. Algo parecido com isso. Dani, olha, eu não vou resolver seus problemas. Você não vai resolver os meus. E é bom que você escute isso. E é ótimo eu já me ouvir também dizer isso. Isso é muito esquisito. Eu sei. E isso é muito, muito importante, né? Não adianta a gente ter uma questão e achar que se relacionando com alguém isso vai se resolver. Que a pessoa vai resolver o nosso problema ou que a nossa vida vai mudar e vai melhorar porque a outra pessoa está ajudando a gente a lidar com aquilo. Isso pode acontecer. Às vezes, sim, a pessoa que está com a gente ajudar a lidar com nossos sintomas, com nossas questões. Mas isso não pode ser exclusivo. Isso vai funcionar como uma muleta. Na hora que, se por acaso esse relacionamento acabar, e aí? Sua muleta vai embora e você vai cair de novo? Você não vai conseguir andar? Um outro ponto também desse mesmo relacionamento, né, desse mesmo namorado, é que ele fala que pra ela assim, eu preciso estar longe de você pra ter certeza que eu gosto de você. E aí ele meio que rompe o relacionamento. A gente sabe que isso muitas vezes é entendido como uma forma de ir embora, né? De dar um perdido. E de fato, muita gente usa desse jeito. Mas, em alguns outros aspectos, pelo menos no filme isso mostra, pode ser mesmo por conta do transtorno do rapaz, né? Então, assim, ele parece também ter um transtorno de ansiedade, uma necessidade de ter certeza das coisas, e aí ele se questiona de que ele não consegue saber, né, ter certeza que gosta dela, e aí a tática que ele usa é tentar se afastar para ter certeza que gosta dela. Não é uma prática muito funcional, porque depois no desenrolar do filme a gente vê que ele realmente gostava dela e eles tentam até ficar juntos de novo. Então é isso, às vezes os transtornos de ansiedade podem atrapalhar o relacionamento, porque a pessoa bota regras na forma de se comportar, e essas regras acabam prejudicando muitas vezes os relacionamentos em si. Isso. Então, pegando aí o gancho do fim eles vão tentar ficar juntos de novo depois, chegamos no ponto que ficamos mais revoltadas, né? Porque já várias coisas revoltaram a gente. No final do filme, eles vão ficar juntos novamente, dá a entender que eles ficam juntos, e eles vão fazer uma viagem, que é a viagem de Ano Novo, que é a mesma que ela faz no início do filme com o outro namorado e não dá certo. E é isso. O filme acaba com ela ameaçando ter uma crise de ansiedade, mas se recuperando da crise de ansiedade do nada. Por quê? Porque como ele tem as mesmas preocupações, ele já pensou em tudo antes dela. Então ela chega pra ele e fala, e se não sei o que? Ela começa a perguntar e já tem uma resposta. Aí ela, mas e se isso não... Ele já tem outra opção. Ele tem, 5 opções pra resolver os problemas. E mais uma vez, isso não é resolver, isso não é tratar. Eles estão juntos. Eles estão reforçando um a ansiedade do outro. Exatamente.
Mas antes dessa viagem, a gente tem uma conversa com a mãe que é ainda mais problemática. Ela tá lá, né? Ela já parou de usar todas as medicações, porque ela decide não usar mais nada, o que também é perigoso, porque tem o efeito rebote de você parar de usar. A maior parte dos medicamentos, eles precisam ter desmame, né, para que o corpo sinta menos a retirada deles. Mas nesse caso ela para de usar do nada as medicações e aí ela tá conversando com a mãe e pergunta: como é que eu vou me curar? E a mãe fala: você não tem que se curar de nada, a gente é como a gente é. Essa fala também é muito problemática, porque ela abre margem pra gente desvalorizar o sofrimento. Claro que a gente sabe que não existe cura dos transtornos de ansiedade. Por que a gente fala que não tem cura? Não tem garantia de que pro resto da vida você nunca mais vai sentir. Mas o que a gente tem é justamente uma remissão de sintomas muito significativa. Ou seja, se você faz um bom tratamento, é muito provável que você siga boa parte da sua vida sem ter esses sintomas novamente. Ou, se eles aparecerem, você consegue, com as estratégias que você já aprendeu na terapia, utilizar novamente e conseguir lidar com esses sintomas. Mas quando ela fala de que a gente é como a gente é como se assim, não existem transtornos, a gente é como a gente é o seu jeitinho, sofrer desse jeito enlouquecidamente. E não é síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, ninguém precisa ser assim pra sempre. Exato. Tudo aquilo que faz mal pra gente, que faz a gente sofrer, a gente pode sim mudar, aprender a lidar com aquilo de alguma forma diferente. E não é porque ela nunca mais possa ter uma crise de ansiedade, porque a gente sabe que às vezes acontecem, mesmo pessoas que não têm transtorno de ansiedade podem ter uma crise de ansiedade eventualmente. Mas é assim, poxa, o que ela pode fazer quando ela tem a crise? Será que ela precisa abandonar tudo? Será que ela precisa se sentir muito mal e sentar em qualquer banheiro aleatório, botar as pernas pro ar? Não. Sabe, tem vários outros recursos hoje em dia que vão ajudá-la a diminuir esse sofrimento. Então, a síndrome de Gabriela, ela é bastante complicada. Então, e nós interpretamos o final do filme de formas diferentes, né? A gente já estava conversando sobre isso, que eu achei que ela tinha feito um certo processo, apesar de não estar na terapia e não ser só isso que precisa acontecer, me deu a entender que ela tinha aceitado as emoções no geral e a ansiedade. E que isso tinha ajudado na hora lá do carro em que ela tá, né, com o namorado. E ela consegue acalmar um pouco a ansiedade na hora que a crise começa a surgir. Então, porque tem uma cena em que ela fala: nossa, eu nunca dancei assim na minha casa, já tinha muito tempo que eu não me sentia feliz assim. E que eu não sentia nada assim. Mas na verdade, depois a gente vai conversando. E o não sentir nada assim é porque, enfim, ela tava sempre só ansiosa, né? E daí, depois de alguns episódios do filme, ela consegue realmente sentir outras coisas, mas não significa que ela não sinta mais a ansiedade, que a ansiedade não a prejudique mais. E eu entendi exatamente do jeito que eu tava falando antes. Pra mim não é uma aceitação do jeito que a gente sempre fala aqui, mas pra mim é fingir que a realidade não existe, sabe? É fingir que o problema não existe, é fingir que não tem um transtorno e que ela é desse jeitinho que a gente tava falando antes. Isso. E aí, então, né, voltando aqui pro final do filme pra poder fazer o final do vídeo. Quando eles estão indo lá, o filme acaba assim, eles indo pra essa viagem e na verdade, um alimentando ali o sintoma do outro. E na verdade, eles não estão fazendo tratamento, eles não estão, sabe, a gente não sabe pra onde aquilo vai. Fica em aberto, porque dá a entender que eles ficam juntos pra sempre, claro, mas na realidade... Com que nível de sofrimento? Com que nível de sofrimento e até quando, né? Porque até quando algum deles não vai ter de novo uma preocupação, alguma coisa que não vai atrapalhar esse relacionamento a ponto deles terminarem outra vez. Exato. E aí? Viu o filme? Discorda da gente? Tem alguma dúvida sobre esses conteúdos mais técnicos que a gente trouxe hoje? Tem alguma coisa que você prestou atenção no filme e a gente não falou e que você queria que a gente falasse um pouco melhor? Escreve aqui nos comentários ou então manda mensagem pra gente lá na DM no Instagram, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho para quando a gente publicar o vídeo você logo receber, ser notificado. E é isso. A gente vai lá por aqui hoje. Até a próxima.